Que alegria podermos estar juntos nesse dia, adorando e bendizendo o nome do Senhor. E nós já fomos tão agraciados aqui com a presença do Pai, com tudo que Ele já nos falou. E você já tomou posse aí daquilo que Ele tem para derramar sobre a sua vida? Amém. Amém. Eu tomei posse, eu vim correndo, né? Que eu disse, eu quero ter essa surpresa na conta também, né, não, irmão? Chegar lá, eu quero, estou aqui, Jesus. Como diz o povo, Senhor, a tua filha está pronta. Né? Então, vamos lá, para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Gente, eu fiquei essa semana meditando e pensando naquilo que nós estaríamos compartilhando no dia de hoje. E o Espírito falou no meu coração a respeito de algumas coisas. E ontem, quando eu fui deitar, eu estava orando, dizendo, Senhor, confirma a tua palavra. Aquilo que o Senhor quer ministrar ao coração da sua igreja. Enfim, fui dormir. E aí eu tive um sonho. Um sonho bem engraçado. Eu sonhei com um passarinho. Eu falo que é engraçado porque normalmente o Senhor fala comigo com os passarinhos. Vocês conhecem essa história aqui dos passarinhos, né? E aí, nesse sonho, eu estava junto de Vanderlei, como se a gente estivesse na janela de casa. E a gente estava olhando a fiação da rua. E a gente estava vendo um passarinho na fiação. E dava a entender no sonho que aquele passarinho sempre ficava ali, naquele fio. E aí a gente comentava assim, oxe, esse passarinho não vai sair daí não, ele não vai voar não. E um de nós, eu acho que era Vanderlei, batia assim no fio, né? E quando o Vanderlei batia, eu disse que eu acho que era ele, porque a minha reação no sonho foi, né? Quando ele batia no fio, o passarinho, né? Saía do fio. E eu vi o passarinho, sabe a pessoa que não sabe voar, assim, meio desengonçada. Eu, ai, meu Deus, ele vai cair. E aí, Vanderlei olhava para mim e dizia assim, Albani, ele é um passarinho. Né? Como quem diz, ele tem que voar, né? E aí, meus irmãos, ele batia as asas de uma maneira assim, como eu disse, né? Desengonçada. Meio como se estivesse em queda livre. Mas ele conseguia, sabe aquele desenho animado? O passarinho batendo assim, desesperado e alçando o voo. E aí ele encontrava uma janelinha e ele pousava ali naquela janela. E no sonho ele começava a sair da janela para o fio, do fio para a janela. Testando, né? Treinando o voo. E aí eu despertei. Logo que eu despertei, eu nem dei muito cartaz para o sonho. E desci, fui na cozinha tomar água. Quando eu chego na cozinha, o que é que tem na janela da cozinha? Dois passarinhos na janela da cozinha. E de pronto eu não linkei as mensagens do sonho com o passarinho, de nada, do que eu tinha falado com Jesus antes de dormir, porque a gente é desse, diz as coisas para Jesus e esquece. Ou só sou eu que faço isso. Vocês também fazem, né? Eu esqueci que eu tinha pedido para Jesus confirmar a palavra e tal. Aí, de repente, eu estou lá, sentada, lendo o texto que o Senhor tinha colocado no meu coração para compartilhar com vocês. Aí, Vanderlei chegou. Aí, eu fui contar para ele do sonho. Aí, quando eu estou contando do sonho, aí veio o download. Eita, era isso, Jesus. Aí, quando Vanderlei saiu, o Espírito Santo começou a falar no meu coração a respeito dos sonhos e daqueles dois pássaros na minha cozinha e do que ele queria trazer para o nosso coração. E o Espírito Santo falou mesmo assim, sabe, Albânia, muitos de vocês têm vivido como esse passarinho do seu sonho. Vocês estão aí agarrados no fio. E esse fio para vocês representa a própria vida de vocês. A segurança, o que vocês têm de mais precioso. Mas na minha perspectiva, na perspectiva de Deus, é só um fio. E aí, vocês precisam entender que vocês foram criados para serem livres, para voar. Você precisa lembrar, Albânia, das palavras de Jesus que disse, olhe as aves do céu. Elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros. E o Pai cuida delas, as alimenta. E aí ele disse assim, olha, eu criei você para ser como os passarinhos da cozinha, sabe? Quando você foi lá, quando você desceu, que você viu os dois passarinhos na cozinha, que você se aproximou deles, o que foi que aconteceu? Vocês voaram, né?
De pronto eles voaram. E o Senhor disse assim: você precisa ter essa liberdade. Você precisa ter esse desapego. Aí eu pensei que eu já tinha dito tudo. Ele disse assim: sabe, a verdade é que para caminhar comigo, você precisa perder tudo. Aí eu disse: eita Jesus, devagar que ainda está de manhã, né? A gente já vai, né? Mas a verdade é que a gente tem que se livrar do nosso fio. Irmão, eu não sei o que é perder tudo para tu. Eu não sei em qual fio tu está agarrado. Na verdade, eu nem sei em qual fio eu estou agarrada. Mas a verdade é que a gente precisa se soltar disso. E a gente precisa desapegar do que nos prende. A gente, de fato, precisa ter o coração disposto a perder tudo para ganhar Ele, para viver por Ele, para experimentar tudo o que Ele tem reservado para nós. Eu queria convidar você a mais uma vez orar. Queria que você já começasse a perguntar ao Espírito Santo de Deus: qual é o meu fio? Onde é que eu estou agarrada? O que é que eu preciso deixar? O que é que eu preciso perder? O que é que eu preciso entregar? Senhor, se eu não estou enxergando, se eu acho que eu estou andando numa vida de liberdade, Senhor, confirme o meu coração e fale. Mas se ainda existe algo que eu preciso renunciar, me mostre. Fale agora. Me mostre qual é o meu fio. Me mostre aquilo que eu preciso perder. Me mostre aquilo que eu preciso renunciar. Pai, nós oramos ao Senhor, porque nós sabemos que Tu és o nosso Pai e és um bom Pai. E nós apresentamos a nossa vida a Ti. Senhor, nós não queremos ser como aquele passarinho do meu sonho, agarrado a um fio, perdendo a oportunidade de conhecer o mundo inteiro, de bater as asas, de andar em liberdade. Nós queremos, Pai, desapegar de tudo aquilo que nos prende. Nós queremos perder tudo para ganhar a vida. Nós queremos ganhar a vida que o Senhor tem para nós. Por isso, nos auxilie, Espírito Santo de Deus. Fala o nosso coração. Nos convença das coisas que precisamos renunciar, das coisas que precisamos perder. Nós oramos confiados que o Senhor sabe falar com a gente. E nós estamos com o coração e com os ouvidos inclinados a Te ouvir e a Te obedecer. Em nome de Jesus. Amém. Então, se a gente for acompanhar a palavra de Deus, nós vamos ver que muitos homens e muitas mulheres de Deus precisaram perder algumas coisas. Muitos homens e muitas mulheres de Deus precisaram renunciar a algumas coisas, ou quem sabe tudo, para viver aquilo que o Senhor tinha preparado para eles. E hoje eu queria compartilhar com você a história de um homem que vai se tornar exemplo para nós das coisas que a gente precisa perder, das coisas que a gente precisa renunciar. Abra sua Bíblia no capítulo 19 do livro de 1 Reis. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Vamos ler a partir do versículo 19. Primeiro livro de Reis, 19, a partir do versículo 19. A palavra do Senhor nos diz assim. 1 Reis 19, a partir de 19. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Zafate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então, deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois
e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Nós estamos diante de um personagem fantástico, incrível, um grande profeta que a Bíblia nos apresenta, que é o profeta Eliseu. E nós estamos aqui no momento do seu chamado, no momento em que o profeta Elias, vocês conhecem um pouco da história de Elias. Se vocês não conhecem, leiam aí. A gente falou um pouquinho de Elias na última célula, então você pode lembrar aí do estudo da célula. Então você pode ler aí a Bíblia a partir do capítulo 17 do livro de Reis, e você vai conhecer um pouquinho da vida de Elias, daquilo tudo que ele fez. Eu costumo chamar Elias de um showman. Elias foi aquele que fazia, acontecia, né? As músicas que os meninos cantaram hoje aqui falavam muito do fogo, e Elias foi aquele que estava acostumado com fogo. Elias era aquela pessoa que dizia e falava assim: segundo a minha palavra. Elias não tinha medo não de profetizar, de falar, e o Senhor fazia com que aquela palavra de Elias se cumprisse. Mas você sabe que depois de Elias matar 850 homens, né? Porque foram 450 profetas de Baal, mas os 400 profetas do poste ídolo de Jezabel, o bichinho, eu acho que ele ficou fraco da batalha, né? Porque meu amigo, matar a espada esse povo todinho, ele ficou exausto da batalha, e sua alma, como a gente compartilhou lá na célula, devia estar vulnerável, né? E aí ele recebeu um recadinho da fofinha da Jezabel. Aquela coisinha linda, só não era de Jesus. Né? Você sabe quem era a Jeza. Então, ela mandou um recadinho fofinho. Ela disse assim: olha, assim como você fez aos profetas, eu farei a sua vida. Olha que afoita. E Elias, para nossa surpresa, foi fugir do recadinho da fofa da Jezabel. Você sabe que Elias fugiu, aquela história toda do pão que o anjo deu, que ele andou 40 dias. Vocês estão precisando desse pão, eu já disse uma vez aqui, né? Uns homens aí que comem muito. Não, pode comer o pão que o irmão Antônio agradece. Mas a verdade é que Elias foi, né, alimentado por esse pão e tal, e andou 40 dias e tal, e foi. O Senhor disse assim: sai daí dessa caverna, eu não mandei você para ir, você vai voltar e vai terminar o seu serviço. Eu acho que Deus deu até uma resumida no serviço, porque viu que o negócio já não estava, né, ele estava meio coisado. Disse assim: você vai voltar, você vai ungir alguns homens, reis, e você vai ungir ao profeta Eliseu. E é nesse ponto que eu quero chegar. A primeira coisa que a gente vai perceber aqui é que foi o Senhor quem chamou e escolheu a Eliseu. Perceba que antes mesmo da Bíblia apresentar para a gente Eliseu, quem era Eliseu, o Senhor já estava dizendo a Elias: quando você voltar desse caminho troncho que você fez, que eu não mandei você fazer, quando você voltar, você vai ungir a Eliseu como profeta no seu lugar. Então Deus estava dizendo assim: tá bom, tu está cansado do teu ofício profético, eu já escolhi outro para se colocar no seu lugar e ser agora o profeta da nação de Israel. Então foi o próprio Senhor quem ungiu ao profeta Eliseu. E eu quero que você entenda isso. Eliseu, ele estava lá na sua vida, como nós acabamos de ler aqui o texto. Eliseu estava lá cuidando das juntas de boi, arando a terra, cuidando do campo, e o profeta Elias chega diante dele e lança o manto sobre ele. Mas é interessante que o chamado de Eliseu não se deu por esse lançamento do manto de Elias. O chamado de Eliseu aconteceu antes. Foi o Senhor quem o chamou. Foi o Senhor quem o designou. E é interessante que a gente perceba que quando Elias lança sobre Eliseu o seu manto, quando Elias lança sobre Eliseu a sua capa, Eliseu já estava entendendo o que estava acontecendo ali, porque esse era um costume cultural, né? Então ele já estava entendendo que aquela capa, Elias estava dizendo para ele
eu estou derramando sobre você o meu ofício profético. Eu estou derramando sobre você a minha unção profética. Você agora está sendo constituído o novo profeta da nação de Israel. Eliseu tinha compreensão do que estava acontecendo ali. E Eliseu recebeu esse chamado. Agora preste atenção. Diante do lançamento do manto, diante do lançamento da capa, Eliseu ainda tinha uma escolha. Eliseu podia dizer, não, isso aí não dá para mim não. Lança essa capa sobre outro. Eu não quero esse encargo sobre mim. Sim ou não? Ele tinha ou não tinha direito de escolher? Ele tinha. Ele tinha o direito de escolha, mas a verdade é que a primeira coisa que Eliseu nos ensina, que nós precisamos aprender a perder, é o nosso direito de escolha. Eliseu perdeu o seu direito de escolha. Sabe, quando Elias lançou a capa, quando Elias lançou o manto, Eliseu entendeu, há uma vocação que está vindo sobre a minha vida, há um ofício que está vindo sobre a minha vida, há um chamado que está vindo sobre mim, o qual eu não posso negar. Ele disse, eu não tenho escolha. Meu irmão, minha irmã, eu e você, nós precisamos aprender a perder o nosso direito de escolha. Sabe, se a gente deseja ter uma vida, uma caminhada com o Senhor, uma vida de obediência e de intimidade com o Senhor, a primeira coisa que a gente precisa aprender a perder é o nosso direito de escolha. Porque nós temos tantos projetos, nós estamos empreendendo em tantas coisas, e de repente um chamado vem. Eliseu nos ensina que é preciso perder o direito de escolha. O Senhor Jesus nos disse, olha, não foram vocês quem escolheram a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei, vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Nós precisamos entender que, diante do chamado de Jesus, nós também temos uma escolha. Seguir com o nosso plano, ou abrir mão da nossa escolha. A primeira coisa que Eliseu nos ensina é que nós devemos perder o direito de escolher. Não me responde, você está disposto a largar esse seu fiozinho da escolha? Você está agarrado com ele? Fica pensando aí se é sobre isso que Deus está falando com você. Mas Eliseu continua nos ensinando a respeito de outras coisas que nós precisamos perder. Veja o que a Bíblia nos diz no versículo 19. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele, e ele estava com a 12ª. Sabe, quando Elias encontra Eliseu, como eu disse para vocês, ele estava trabalhando, ele estava no campo, ele estava exercendo o seu ofício. Aquela era a vida de Eliseu. Eliseu tinha uma ocupação, Eliseu não estava à toa, Eliseu não estava desocupado, esperando que algo acontecesse na sua vida. Não, Eliseu estava trabalhando. E essa declaração de que Eliseu estava trabalhando quando ele é encontrado por Elias, e quando nesse momento Elias lança sobre ele o seu manto, a sua capa, desmonta a nossa argumentação de que nós não temos tempo para servir a Jesus.
desmonta a nossa argumentação de que nós estamos ocupados demais para fazer as coisas para Jesus. Desmonta a nossa argumentação que diz que quando nós tivermos mais tempo, talvez nós sirvamos a Jesus. Sabe, Elias estava procurando a Eliseu e o encontra trabalhando. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Deus não chama desocupados. Você ouviu? Deus não chama desocupados. Então, presta atenção. Todo mundo aqui tem ocupação, sim ou não? Tem. Você tem ocupação com o seu lar, você tem ocupação com seus filhos, você tem ocupação com a sua casa, com o seu trabalho. Enfim, eu não sei qual é a sua ocupação, mas eu sei que você tem. Em maior ou em menor grau, você tem uma ocupação. Mas isso nunca deverá ser um argumento, uma justificativa para que você não responda à convocação e ao chamado de Deus. Eliseu nos ensina que a gente precisa perder as nossas argumentações e justificativas. Sabe, a gente tem aquela ideia tola que a gente pode dizer a Deus como as coisas devem acontecer. Talvez você já tenha dito assim: Senhor, olhe, talvez quando eu tiver, sabe, no meu caso, né? Senhor, quando eu me aposentar, eu posso, né, dedicar mais tempo para o Senhor, porque eu vou estar mais livre, né? Tá com mais tempo livre para poder trabalhar para o Senhor. Irmão, isso é mentira. Essa conversa que a gente quer dizer para Deus, de que quando as coisas acontecerem, de que quando eu tiver mais tempo eu vou servir mais, vai não. Quando tu tiver mais tempo, tu vai estar mais entretido com as coisas dessa vida. Porque se você não consegue ser mordomo do seu tempo hoje, para entender que Deus nos diz na sua palavra, que há tempo para todo o propósito debaixo do céu, e que você tem tempo sim para servir Jesus. Irmão, abra mão das suas argumentações, abra mão das suas justificativas. Irmão, essa história é bem velha, o pastor já contou 300 vezes aqui, mas eu vou contar mais uma vez. Quando a gente chegou aqui, que não era aqui, quando começamos a pastorear a igreja, a gente estava lá, né, trabalhando, visitando o povo, né, trabalhando na igreja. Depois de 6 meses, aí chega uma pessoa no culto e a gente vai dar o quê, né? As boas-vindas a essa pessoa. A gente nunca tinha visto essa pessoa. Aí eu disse: seja bem-vinda. Aí ela disse pra gente: mas eu sou daqui. 6 meses que eu estou aqui, eu nunca vi essa criatura. Irmão, a igreja não era desse jeito não. Tu presta atenção que era 1/3 do que é hoje. Então era bem fácil conhecer todo mundo. E a pessoa me disse que ela era de lá. Eu disse: eu estava na outra igreja, né? A gente não estava na mesma igreja, a gente não estava servindo Jesus no mesmo lugar. Aí depois essa pessoa chegou assim, com um recado bem fofinho para o meu marido, disse assim: olha, pastor, eu vim lhe dizer que o senhor não conte comigo para a programação do Natal não, porque eu estou muito ocupada. Aí Vanderlei disse, né? Não, irmã, não ia contar de jeito nenhum. Né? Como é que ele ia contar com alguém que não estava nem lá? Então, abra mão das suas argumentações, meu irmão. Preste atenção. Primeiro, abra sua mente para entender o que é o reino de Deus. A primeira coisa, você serve a Jesus aqui no templo e fora dele. Então não fica pensando que você só serve a Jesus se você estiver aqui na plataforma, cantando, ministrando dança ou pregando a palavra. Não, essa é uma das formas de você servir Jesus. Mas você serve Jesus aonde você está. Amém? Então você serve Jesus lá no seu trabalho também. Você serve Jesus na sua escola também. Então não fica pensando que você vai precisar terminar todas essas coisas para poder servir Jesus. E não fica pensando que todas essas coisas são impedimentos para que você possa servir Jesus. Meus irmãos, mais uma vez, quando a gente chegou aqui,
O meu marido trabalhava, além de trabalhar na igreja. Ele trabalhava no hospital. E ele dava um plantão de 12 horas. Ele se acordava às 4 horas da manhã, porque ele pegava às 6. E ele saía do plantão muitas vezes e vinha direto para a igreja. Ele saía do plantão muitas vezes e ia para as programações da igreja. Ele foi forjado nisso. Você precisa entender a fazer as perguntas certas a Deus. Não é dizer, Senhor, quando é que eu vou poder ter tempo para te servir? Não, essa não é a pergunta certa. Abra mão dessa argumentação. Vamos perder essa justificativa hoje. Comece a perguntar ao Senhor, Senhor, nessa estação da minha vida, com essas 300 ocupações que eu tenho, como é que eu te sirvo? Você entendeu, meu irmão? Como é que eu te sirvo, irmão? Presta atenção. Se Deus te chamou, Ele sabe onde tu está. Sabe ou não sabe? Ele sabe as tuas ocupações. Irmão, Deus não é doido não, Deus é Deus. Ele vai dizer assim, eu vou chamar a menina que não tem tempo para fazer o que eu estou chamando. Vê que coisa ilógica. Rapaz, um dia desse a gente estava num momento de lazer em família. A Julinha dizendo os multiministérios que ela serve na igreja, né? Que tem um bocado de gente aqui que é multiministério, feito Júlia. Aí Júlia dizendo, não, porque eu faço isso, aquilo outro na igreja. Aí a irmã disse assim, bichinha. Irmão, me deu uma raiva. Quando ela falou bichinha, porque Juju estava dizendo que servia ao Senhor. Eu disse, irmã, não tem bichinha nenhuma não. Ela serve ao Senhor com alegria. Você está entendendo, irmão? Você tem que servir ao Senhor com alegria. Você é ocupado, mas Deus te chamou e Ele sabe das tuas condições. Ele não vai colocar sobre você um peso que você não possa suportar. E servir a Jesus não é peso. Não é peso. Irmão, ontem cajado de pão, coisa linda de Jesus. Olha, terminou o negócio aqui. Olha, você... Eu já sei que tudo isso será exposto, porque minha vida aqui nessa igreja é exposta. Já foi, né? Meu Deus, como eu estou atrasada da minha própria vida. Presta atenção, terminou tudo aqui. E a gente estava aqui na maior alegria, lavando esse templo, botando as coisas no lugar. Porque a gente serve ao Senhor com alegria, irmão. Irmão, a gente se cansa. A Cleitinha me disse, pastor, eu saí daqui de meia-noite, cheguei em casa, fui comer manga. Cleitinha, ajuda a igreja, meia-noite. Manga. Irmão, tu cansa, mas tem um favor de Deus, tem uma alegria do céu invadindo o seu coração. Quando você está servindo ao Senhor, deixe de estar justificando que não tem tempo, que está ocupado, que tapioca mordeu o beijo. Irmão, para com isso. Sirva ao Senhor. Abra mão dos seus argumentos, perca os seus argumentos. O Senhor está nos dizendo que Ele conta conosco. E sabe o que é que a Bíblia nos diz? Tudo que te vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, irmão. Faz-o conforme as tuas forças. Sabe por quê? Para onde você vai, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Irmão, quando tu morrer, tu descansa. Né? Mas a Bíblia também nos diz, que tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Irmão, tudo que você fizer, faça conforme as suas forças, mas como para o Senhor. Deus não vai exigir de você nada além do que você não possa dar para Ele. Queime suas justificativas hoje. Abra mão dos seus argumentos hoje. Perca cada um deles e sirva ao Senhor. Eliseu nos ensina ainda outra coisa que a gente deve perder. Veja o versículo 20. Então deixou estes, os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo.
Para que Eliseu cumprisse o seu chamado, Eliseu, ele abriu mão dos seus bens e da sua família. Preste atenção, meus irmãos, quando Elias lança o seu manto sobre Eliseu, a Bíblia nos diz nesse texto que ele deixa os bois no campo e vai se despedir dos seus pais. Sabe o que é interessante? Às vezes quando a gente lê esse texto, a gente se lembra lá de Jesus, né? Que as pessoas dizem assim, eu vou me despedir dos pais. Jesus vai, não, porque isso é só desculpa. Mas no caso aqui de Eliseu, era sincero. Era a disposição do coração dele de largar tudo, de abandonar tudo para servir Jesus. Então, diante disso, você precisa entender o contexto de Eliseu. Irmão, a gente está falando de alguém que tinha que deixar. Eliseu era um homem abastado, de uma família abastada. Eliseu estava ali, naquela propriedade, cuidando daquela propriedade. A Bíblia diz com 12 juntas de bois. Então, não era uma propriedade pequena. E a família de Eliseu tinha uma herança para deixar para Eliseu. Eliseu possuía bens. E a Bíblia diz que ele deixa isso e vai se despedir de seus pais. Ele disse assim, de pronto, eu fico pensando, eu disse a Vanderlei, rapaz, quando Elias chegou, eu não sei se você pensar nisso, é claro que tinha todo o currículo de Elias, né, de ser o showman lá, da profecia e dos acontecimentos extraordinários. Mas quando Elias chega diante de Eliseu, que fala, o homem vai de pronto. Vocês já pensaram nisso? De pronto. Eu fico pensando quando Jesus chamou seus discípulos. Jesus olha e fala, o discípulo deixa tudo. O que é que tinha no olhar desse povo, né? O que é que eles carregavam, que atraía as pessoas para ele e convencia elas da vocação e do chamado que elas tinham. Sabe, Elias chegou diante de Eliseu e falou, e Eliseu de pronto abandonou os seus bens. E isso, Eliseu nos ensina que a gente precisa perder os nossos bens e a nossa família. Irmão, muita calma nessa hora, sabe? Quando eu estou falando de perder seus bens, eu não estou dizendo que você vai chegar aqui e entregar tudo que você tem, todos os seus bens, aqui para o reino, a não ser que essa seja uma direção clara do Senhor, né? Mas eu estou falando de uma vida desapegada. Eu estou falando de alguém que tem disposição e tem o coração disponível para quando o Senhor disser, me entrega isso, eu entrego. Você pode deixar isso por mim? Eu posso, Senhor. Eliseu nos ensina a deixar os bens. Recentemente, a gente pôde acompanhar aí pelas redes sociais a história aí daquele moço, um funkeiro bem famoso, né, o JP. Não sei se vocês souberam aí da história dele e acompanharam. Um rapaz de 24 anos, que no final do ano de 2023 conheceu Jesus. E o Senhor começou uma jornada no coração desse rapaz. Irmãos, ele faturava muito dinheiro. Muito dinheiro. Sabe, ele tinha contrato com a Netflix e com tantas outras empresas. E o Senhor foi convencendo ele da verdade do Evangelho, até que ele entendeu que ele não poderia continuar ali naquela vida. Até que ele entendeu que ele precisava abrir mão de tudo. Irmãos, ele teve que encerrar contratos. E por causa desse encerramento de contratos, multas contratuais vieram sobre ele, ele teve que pagar. Porque ele entendeu que ele encontrou algo mais precioso. Ele abriu mão dos seus bens, ele perdeu os seus bens por causa de Jesus. E o Senhor está dizendo para mim e para você, você está disposto a entregar? Irmão, deixa eu contar uma história assim engraçada do meu testemunho, né? Assim talvez você se identifique. Vocês lembram daquela viagem que vocês nos presentearam, né? Que a gente foi lá para Itajaí. Aí estou eu me arrumando minhas coisas, arrumando minha mala para ir para Itajaí. Aí eu vou botar meu reloginho que eu tinha ganhado, rapaz, na semana DIP, botei meu relógio. Aí na hora, não foi a voz de Deus, foi a voz de Albânia falando.
eu não vou botar esse relógio não, porque chegar lá eu vou dar. Vê mesmo, gente. Eu brincando por causa do relógio. Aí eu disse, não, eu vou botar. Irmão, eu já saí de Recife sabendo que eu ia perder o relógio. Aí tá, né? Passou um culto, 2, 3. Em determinado momento, você pode ofertar aqui, não sei o que, o Espírito Santo, pronto, deu o relógio. Eu disse, poxa, rapaz. Bem que eu tinha pensado que não era para vir com ele, porque eu ia dar o relógio. Mas, irmãos, eu entreguei aquele relógio. Glória a Deus, né? Que eu não fiquei com o relógio. Fui obediente. Mas a verdade é que muitas vezes a gente tem esse apego. Às vezes não é nem pelo dinheiro, é porque a gente tem... Ou às vezes é pelo dinheiro e a gente bota a desculpa, é um valor emocional. A gente às vezes tem apegos aos bens materiais e isso nos impede de viver uma vida mais profunda em Deus. Sabe por quê, meu irmão? Quando Deus estava me pedindo para entregar um relógio, Deus não precisa de relógio não, irmão. Deus precisa? Precisa não. Quando Deus te pede para entregar essas coisinhas pequenas, Ele está testando tua obediência. Você pode me entregar seu relógio, Albânia? Era para eu dizer, posso, Senhor, já vou levar ele na caixinha, né? Para chegar lá e doar. Não, ainda fui com o relógio no braço, como se fosse meu, mas eu já sabia que não era. Mas a verdade é que o Senhor está testando a nossa obediência, a nossa capacidade de abrir mão. Irmão, não me responda, mas o que foi que o Senhor te pediu esses dias aí? Eu não sei se tu está arengando com Jesus por causa de alguma coisa, mas deixa eu te dizer uma coisa, entrega. Entrega. Hoje é o dia de perder para o Senhor. Eita, só o pastor disse amém, Jesus. Pastor, nem mais relógio tem para dar. Ainda tem um, pastor, ainda tem um. Hoje é o dia de perder para o Senhor. Oh, glória, aleluia. Eliseu nos ensinou que não somente os bens, mas a família também. Sabe, a Bíblia diz que ele foi lá e disse assim a Elias, olha, deixa eu só me despedir dos meus pais. Irmãos, muitas vezes o seu chamado, muitas vezes a sua vocação, muitas vezes a sua caminhada com Jesus vai ser ofensiva para os seus parentes. Muitas vezes o seu chamado e a sua vocação vai confrontar os seus parentes. Sabe, Jesus disse isso para nós na sua palavra. Ele disse assim, olha, não pense que eu vim trazer paz, não. Não foi assim que ele disse? Eu vim trazer espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. O Senhor Jesus estava nos dizendo, você está disposto a abrir mão da sua família? Irmão, presta atenção, vigia, crente, em nome de Jesus, para tu não estar aqui dizendo o que eu não estou dizendo. Você, filho, não escute essa palavra e dê ocasião à carne para ser rebelde, não. Presta atenção. Eu estou falando de você entender que muitas vezes a tua fé vai confrontar a tua família. Mas isso não quer dizer que porque agora você é crente, você vai bater no peito, vai dizer, eu não obedeço mais a você não, painho, mainha. Não é isso. Esposa, presta atenção. Se você tem um marido que não é crente, seja sábia. E peça ao Senhor a estratégia para viver em harmonia no lar e continuar sendo fiel ao Senhor. Mas você precisa entender que muitas vezes a sua fé vai ser conflitante com a sua família. Irmãos, nós temos ouvido relatos de irmãos nossos que vivem em situação de perseguição por causa da fé, em situação em que a sua família professa a fé, por exemplo, a fé muçulmana, e quando alguém dessa família se converte, essa pessoa é posta de casa para fora, por causa do evangelho. Por causa do evangelho. Então, a pergunta do Senhor para mim e para você é: você está disposto a perder seus bens? Você está disposto a perder sua família?
Irmão, né, não vão compreender não. Não vão compreender você, porque agora fulano só quer ser o santo. Porque agora, eu não quero só ser, não, irmão, eu sou. Essa é a realidade da sua vida e da minha. A palavra do Senhor nos diz que nós somos nova criatura. A sua fé vai confrontar os valores da sua própria família. Jesus disse assim, olha, filho vai ficar contra pai. Pai vai ficar contra filho. E ele não está falando aqui do contexto do final dos tempos não, gente. Não é isso. Ele está falando que a fé, no nome dele, muitas vezes vai causar uma divisão no meio da família. Você precisa entender que você não vai conseguir viver um evangelho amigável, onde você vai ficar tentando agradar as pessoas para não ofendê-las. Se você buscar agradar as pessoas para não ofendê-las, você vai ofender ao Senhor. Você precisa entender que vai ser exigido de você um posicionamento. E isso começa no seu lar. Muitos de nós não viemos de lares onde as pessoas são crentes. Eu passei por essa realidade. Graças a Deus hoje eu tenho meus pais comigo, mas quando eu me converti não era assim. E eu precisei me posicionar em algumas coisas. Você precisa se posicionar também. Sabe, você não foi chamado para viver essa vida politicamente correta. Preste atenção, quando a gente fala politicamente correta, a gente está falando de uma vida que é aceitável para as pessoas, que não magoa ninguém. Jesus te chamou para ser sal da terra e luz do mundo. Em algum momento você vai incomodar alguém. E talvez esse alguém seja a sua própria família. Você está disposto a perder isso por causa dele? Mas ainda uma perda que talvez seja mais difícil, que Eliseu nos ensina. A Bíblia nos diz no versículo 21, voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Veja só o que é que a Bíblia está nos dizendo. A Bíblia está dizendo que quando Eliseu se despede dos pais e volta a Elias, ele pega aqueles bois que ele estava cuidando no campo, e ele vai oferecer aqueles bois como alimento ali para aquelas pessoas. Preste atenção, Eliseu não estava fazendo churrasco. Isso aqui não se tratava apenas de uma celebração, mas Eliseu estava fazendo uma proclamação. E qual era essa proclamação? A Bíblia diz que para preparar aqueles bois, ele pegou os instrumentos que ele trabalhava com os bois no campo e usou como lenha. Ou seja, ele queimou os seus instrumentos para preparar aquele boi. E o que é que Eliseu está ensinando para mim e para você? Que a gente precisa perder o direito de voltar atrás. Eliseu queimou os carros, queimou os utensílios, queimou os bois. Ele disse assim: agora tudo isso que eu fazia acabou. Eu não tenho mais uma ponte para o meu passado. Irmãos, o Senhor está nos chamando nessa noite a perder o direito de voltar atrás. Sabe, meus irmãos, não é mais tempo de você viver com saudades do seu passado. Para com isso. Você precisa entender que há uma vida abundante para que você possa experimentar. Mas para isso você precisa abrir mão do seu direito de voltar atrás. Não tem mais atrás. Não tem mais passado. A Bíblia nos diz, o Senhor Jesus nos diz: quem não toma a sua cruz
e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Irmão, você está disposto a perder sua vida? Se você estiver disposto, Jesus diz que você vai achá-la. Sabe, Jesus em determinado momento estava pregando um discurso bem pesado. E a Bíblia diz que muitos daqueles que o seguiam começaram a abandoná-lo. Porque eles disseram, é muito pesada essa palavra, a gente não consegue suportar. E quando Jesus viu todos aqueles ouvintes indo embora, Jesus olha para os seus discípulos e diz, vocês vão também? Como que ele dissesse, a van estacionou, né? Pode ir. Mas a verdade é que Jesus estava provocando a resposta que ele queria dos discípulos. E Pedro, sempre Pedro, nos diz, Senhor, para quem iremos nós? Se somente tu tens as palavras de vida. Pedro disse assim, Senhor, a gente não tem mais para onde voltar. A gente chegou no ponto que a ponte já se quebrou lá atrás de nós. Não tem mais como voltar atrás. Irmão, você não tem mais ponte. A ponte com seu passado, ela foi rompida. Você precisa entender que não tem mais olhar para trás, porque quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás. Se tu olhar para trás, desanda tudo, não é assim no arado? Assim é na sua vida. Não tem mais como voltar atrás. Eliseu entendeu que aquele era o seu chamado. Eliseu entendeu que aquela era a sua vocação. E ele disse, eu estou entregando tudo que eu tenho. E eu vou. Ah, meus irmãos, sabe, não precisava de nada disso. Mas Deus é bom. E Ele recompensa aqueles que lhe obedecem. A Bíblia vai falar que a respeito de Eliseu não houve profeta igual a ele. Não teve quem fizesse mais milagre na vida do que Eliseu. Porque você vai ver que ele fez tudo com o dobro que Elias fez. Tudo que Elias fez, ele fez o dobro. E a Bíblia diz que ele foi profeta em Israel por 60 anos. Meus irmãos, que ministério duradouro. Ele influenciou 3 reis em Israel. Irmãos, Deus tem recompensa para aqueles que deixam tudo por Ele. É fato que isso não deve ser a motivação do nosso coração, mas é verdade que Ele recompensa. Uma vez Pedro, conversando com Jesus, ele disse, Senhor, nós deixamos tudo por causa de você. O que é que a gente vai ter? Jesus disse assim, olha, aquele que nessa terra deixa por mim pai, mãe, família, casa, bens, terá ainda nessa vida 100 vezes mais de tudo isso com perseguição. Irmão, você vai ter, mas não é por isso que você vai entregar. Você vai entregar porque Ele é digno. Hoje, o Senhor está olhando você da janela. Ele está dizendo, olha que passarinho lindo que eu criei. E Ele está dizendo, mas eu não criei você para ficar preso nesse fio. Eu vou balançar esse fio agora. E Ele está com a mão dele estendida para derrubar você do fio. Você está preparado, meu irmão? Fica de pé no seu lugar. Em nome de Jesus.